Na década de 90, no final da década de 90, estourou no meio evangélico a questão da nova era, New Age. Eu lembro que eu era garoto, mas eu era muito estudioso. Eu fiz uma apostila na época, que foi que eu comecei a visitar as igrejas, dando ensinamento e pregando. E eu falei sobre o pensamento de uma filósofa e esotérica russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. Ela é uma das grandes mentoras da nova era. E junto com ela tinha outro, Fritjof Capra e outros que pensavam o movimento a partir daquele momento. O que eles diziam? Que até 1999 o mundo era comandado pelo cosmos. E o signo que comandava o mundo era o peixe, signo de peixes, né? E a partir do dia 31 de dezembro de 1999, o mundo entraria em uma outra era, que era chamada Nova Era, New Age, que seria um mundo deixando de ser regido pelo signo de peixes e seria regido pelo signo de aquário. Né? E então viria uma nova era, um novo tempo onde o cristianismo seria desfacelado, onde as pessoas perderiam a fé naquilo que era divino, apareceriam entidades, né? E eu lembro que uma das matérias escrita na revista UFO, que era uma das revistas que apoiava a nova era, dizia que chegaria um tempo em que muitas pessoas ignorantes do planeta Terra seriam abduzidas em massa, arrancadas do nosso planeta, levados para um outro planeta para eles terem a sua mente emancipada, para que eles pudessem evoluir espiritualmente, para então depois regressarem a esse planeta. Então, olha o que em 1999 eu lia na revista de ufologia, que estava chegando um tempo em que os ETs viriam a esse mundo, eles selecionariam um grupo de pessoas que eram pessoas ignorantes, atrasadas, geralmente cristãos, porque cristão diz que a gente vive na Idade da Pedra, seriam abduzidas, seriam transportadas aqui para um outro planeta, e quando saíssem daqui, aí a mente deles ia ser evoluída para depois serem colocados de volta aqui. Já em 1999 eu falava e alertava, chegará um tempo em que a ufologia dominada pelo tempo presente, depois o povo acostumar muito com ETs, através de filmes, através de livros, através de seitas esotéricas, o mundo ficaria familiarizado. Então abriria-se um portal onde o demônio tentaria enganar o ser humano. Olha só, a explicação dessa revista de ufologia é sobre o arrebatamento, que nós seremos retirados da terra. A igreja vai sair da terra. Nós que acreditamos na volta de Cristo antes da ascensão do anticristo, acreditamos no arrebatamento. E o que é o arrebatamento? É uma abdução, né? É um rapto. Rapto, né? Rapter, tirado com força, né? Então nós sairemos daqui. Mas em 99 a nova era já preparava uma narrativa para explicar o que ia acontecer com a gente. Então as pregações do passado estão fazendo mais sentido agora. Muito mais sentido agora. Porque eu via muitos pregadores pregando que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, aqueles que ficarem aqui vão dizer que um povo foi abduzido, foi levado por discos voadores. O anticristo vai ter que explicar o que aconteceu com esse povo, porque vai haver muita tragédia, né? Imagina um arrebatamento, as pessoas dirigindo o carro, né? Não sei se você sabia, a compreensão americana sobre voos foi estabelecida inclusive dentro do pensamento cristão. Por isso que no avião tudo é duplo, incluindo um duplo piloto. O piloto e o copiloto. Caso dê problema em um, tem um outro, né? E eu me lembro que os nossos velhos pais falavam que avião vão cair do céu porque os pilotos vão desaparecer, né? Que os carros vão ficar desgovernados nas ruas. Então o arrebatamento será um dos momentos mais poderosos de Deus se manifestando para a raça humana. E o anticristo vai ter que explicar para onde foi esse povo, o que aconteceu com eles. Então a preparação da ufologia já dá um pano de fundo de como será o cenário. Vão dizer que nós fomos abduzidos por ETs, levados para um outro planeta. E isso vai trazer calmaria na população, o anticristo instalará o seu governo. Então, é muito interessante ver tudo isso vindo à baila hoje, à tona hoje, de uma coisa que eu vivi isso na década de 90. Então, mais uma vez, podemos dizer que esse cenário de estar se popularizando aí essa ideia de extraterrestres, aliens, é mais uma vez o anticristo preparando o cenário. Ou Deus preparando o cenário para o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando, né? Mateus 25, haverão sinais nos céus e na terra. Sinais aonde? Nos céus e na terra. Que sinais são esses? Quando vocês verem que tudo isso está acontecendo, se preparem, é chegado o grande dia. OVNIs são sinais no céu, ETs são sinais nos céus, né? Objetos que voam, que ninguém consegue explicar, são sinais nos céus, como sinais na terra, gente se encontrando com reptilianos.
Tem vídeos aí de pessoas com o olho virando, gente abrindo. Chega a ser uma aberração. Agora as pessoas têm que tomar cuidado também com a inteligência artificial, porque tem o vídeo de Donald Trump alisando um alien lá, né? Aí as pessoas, os mais velhos, as pessoas mais ignorantes concernentes à tecnologia, fala: você viu, o Trump tá com um alienígena. E as pessoas têm que estar atentas também que existe a inteligência artificial que monta tudo, né? Com certeza. O que assusta o mundo moderno, Fábio, é que a proliferação e o impacto da tecnologia está sendo muito agressiva, né? Imagine, até uns anos atrás a gente ouvia falar de inteligência artificial num filme do Steven Spielberg, um menininho que era um robozinho que a família adotou. Você deve se lembrar disso. Sim. O final do filme é nostálgico, né? É triste, porque aquela família que ele cuidou foi embora e ele ainda é um robozinho que está vivo ali. Então o mundo sendo preparado, e de repente hoje você tem um chat GPT que vira amigo das pessoas. Eu conheço irmãos que ficam batendo papo com o chat. Tudo que você pergunta ele responde, ele te dá opinião. Então imagina como é que alguém pode imaginar isso. Tem gente se relacionando com o chat. Também. Criando romance com o chat GPT, com a inteligência artificial. Olha só, voltando à visão de Ezequiel, não sei se você sabia, ele é tipo de um patrono da ufologia. Não sabia. Ezequiel é muito citado nos livros de ufologia. Eu sei porque eu li muita coisa sobre ufologia, eu sempre fui muito curioso, né? Ele é tipo um patrono, porque a visão que ele tem é uma visão tão metafísica. E se você colocar no papel, eu vi uma roda que girava, né? O Galgal, né? Uma roda que girava e dentro da roda uma roda menor. E eles iam para todos os lados, ela girava todos os lados ao mesmo tempo, sem sair do lugar, né? E haviam olhos que piscavam. O que são olhos que piscavam na visão de um homem que viveu numa época que não existia energia elétrica, não existiam luzes? Ele está vendo algo que fica piscando, abrindo e fechando. Ezequiel viu um objeto voador não identificado, uma das carruagens de Deus, que tinham olhos que piscavam, luzes coloridas, luzes que piscavam. Então a visão de Ezequiel é exatamente um OVNI, como um objeto voador desses de ETs mesmo, à lá Guerra nas Estrelas, né? Porque a visão de um homem que viveu milhares de anos atrás, sem o apoio da tecnologia, sem nada. A Bíblia diz: e Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. O que é ser tomado? Ele desapareceu desse plano e foi para um outro plano. Elias, os irmãos sempre confundem a pregação sobre Elias. Elias não subiu ao céu numa carruagem de fogo. Foi por um redemoinho. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Você já viu um redemoinho? Sim, sim. O redemoinho não tem condição de levar ninguém para cima, ele vai jogar para os lados. Ezequiel viu, a Bíblia Sagrada está dizendo que Eliseu viu uma força que abduziu, que tirou Elias desse plano e levou ele para um outro plano, né? Então a nossa mente humana é muito pequena para poder compreender as coisas que estão catalogadas dentro da Bíblia Sagrada. Ô pastor, mas existem algumas coisas que parece que nos levam a entender que nós não estamos sozinhos. Como, por exemplo, as pirâmides egípcias. Para construir aqueles trem lá, mais de muitos quilômetros embaixo da terra, há alguns especialistas que dizem que precisaríamos ter uma tecnologia mais avançada que nós temos hoje para construir. Como é que esse povo conseguiu construir essas pirâmides egípcias e tantas outras coisas que ao redor tem templos muito antigos que foram construídos, que as pessoas não sabem a origem, não sabem como foram construídos? A questão também do Irã, eu ouvi algumas pessoas falando que o Irã estava construindo lá tinha que ser de uma sabedoria, de um conhecimento extraterra. Aí há quem diz que eram alienígenas que estavam fornecendo informações para o Irã construir uma bomba nuclear capaz de destruir nações poderosas como os Estados Unidos. Ai, Fábio, se puxando a minha língua vai dar um tumulto. Seja o que Deus quiser, vamos lá. Veja só, a Bíblia não traz resposta para tudo. E a intenção do escritor bíblico, dos escritores bíblicos, não era responder tudo. Era dar um vislumbre do tempo. Houve um mundo antes do dilúvio. Assim como houve um mundo pré-adâmico. Como assim houve um mundo pré-adâmico? A ciência moderna prova que os dinossauros existiram. Os fósseis estão aí para provar, né? O carbono 14 faz a datação dessas ossadas encontradas ou de fósseis. Em que período viveram os dinossauros se a gente não encontra menção deles na Bíblia Sagrada? Eles viveram um período antes de Adão. Só pode ter sido isso, né? Então, como é que eles foram extirpados da Terra? A ciência vai dizer que um meteoro caiu na Terra e destruiu a vida aqui na Terra.
Tá, essa é a visão científica, né? Mas e nós, à luz da Bíblia, o que aconteceu com o planeta Terra? Eu lembro de Jesus falando em Lucas 10, né? Eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio, aqui nessa terra, nesse plano. Então, são contas que não fecham, mas que você pode trabalhar com elas aqui, lado a lado. Existiram civilizações antes da Torre de Babel e civilizações depois da Torre de Babel, né? Se você pegar o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, você vai ver que Jó cita as constelações do céu. Ele chama de sete estrelo, ursa maior, ursa menor. Na tradução original, Jó vai falar sobre o arcabouço de signos. A civilização antes, porque o livro de Jó foi escrito por Moisés, né? Então houve uma civilização antes que ela era diferente da nossa. A ciência não consegue explicar, por exemplo, como terminou a civilização dos maias, dos incas. Desapareceram do nada. Por onde foi? O que aconteceu com os sumérios, que é uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Então é tudo muito complicado, porque a gente não tem. Então existem achismos, existem pensamentos, teorias que né? entra dentro da questão da conspiração, né? Pois é, hoje o homem é moderno, né? Hoje nós temos tecnologia. Mas pegue um casal desses seres humanos, recém-nascidos, coloque eles numa ilha isolada, dê alimentação para eles vão crescer. Eles não vão saber ler, não vão saber escrever, não vão ter amparato, mas dentro do ser humano há uma tendência a acreditar no mundo invisível. Eles vão começar a adorar o sol como Deus, vão começar a adorar a árvore, né? Então possa ser que em algum momento a civilização tenha perdido sim os seus conhecimentos. Pode ter acontecido cataclismas. O dilúvio é um deles. O dilúvio varreu a raça humana do planeta Terra. O povo daquela época já tinha um tipo de cultura, um tipo de conhecimento. A Bíblia diz que quando Caim deixou Adão e Eva e saiu, ele desceu e encontrou uma cidade formada.